Agora a gente vai conversar, e a gente vai receber extraordinariamente aqui hoje a Ana Carolina Pascolati, que é professora de Direito Internacional da Damásio Educacional, para conversar justamente sobre essas tensões que começaram a se intensificar de ontem para hoje, os ataques, que a Rússia já fez à Ucrânia. Vamos entender o que está acontecendo nessa parte do mundo? Seja bem-vinda, tudo bem, professora? Bom dia, Regiane, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Leão Lobo, está aqui na Revista da Cidade. É um prazer, estou à disposição de vocês aqui para a gente tentar entender esse tabuleiro xadrez que virou a Europa Oriental. Exatamente, São situações bem difíceis de entender, mas você como professora, claro, de uma forma bem simples e resumida, tenta explicar para a gente o que está acontecendo, quais foram as motivações da Rússia para invadir a Ucrânia. Pois é, Regiane, de uma maneira, como você mesma falou, uma maneira simples, As hostilidades entre Rússia e Ucrânia não são novas. A gente pode aí falar de algo que já tem iniciado desde o ano passado, em meados de novembro, e isso se intensificou agora, quando a Rússia, ela dá a independência de duas regiões da Ucrânia. E aqui eu vou ajudar na nomenclatura, Donetsk e Luhansk. A Rússia, na verdade, assim, qual é o real motivo, Por que tudo isso começou? A Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é uma organização do Tratado do Atlântico Norte. Só para a gente fazer um recorte histórico, quando que ela foi criada e qual seria o seu objetivo inicial da criação? A OTAN é uma aliança da América do Norte e alguns países da Europa Ocidental. E quando ela foi criada, pós 1945, ela foi criada na intenção de proteger esses países, que naquela época eram poucos, hoje a gente está aproximadamente 30 países que fazem parte da OTAN. E na realidade, a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte desse tratado, justamente pela posição geográfica em que a Ucrânia está. A Rússia ela tem a ideia de hegemonia política e poderio militar e econômico ao longo de todos esses anos, ao longo desses anos, desde 1950 para cá. Então, a ideia, o motivo, o estopim, porque depois que a guerra começa, Regiane, a gente não sabe por que ela iniciou e quando que ela vai acabar. Se perde totalmente aí o fio da meada. Mas o estopim foi exatamente isso, foi a Rússia não querer que a Ucrânia faça parte da OTAN. De uma maneira bem simples, explicando o problema da guerra. Tá certo. Bom, vamos tentar entender então quais são as consequências para o resto do mundo, Porque para a Rússia já fica bem claro, a população já está com medo, na Ucrânia também, obviamente, já tendo esses ataques acontecendo em algumas localidades, inclusive relatos de brasileiros que estão lá e não estão conseguindo voltar, quer dizer, situações muito dramáticas, Mas para tentar entender justamente esse tabuleiro, quais são os aliados, quem fica do lado de quem provavelmente vai apoiar a Ucrânia e quem vai estar do lado da Rússia neste momento, quais são as consequências para o restante do mundo? Exato, isso é muito importante analisar, porque nós não temos o mesmo panorama mundial que nós tínhamos em 1950. Hoje o panorama mundial é completamente diferente. Só para a gente entender, em 1950 a gente tinha a Guerra Fria, a gente tinha ali as duas potências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje a Rússia, que estavam em confronto, mas não chegaram a entrar em conflito armado propriamente dito. E aí depois nós tivemos a intensificação de outras guerras. O panorama mundial hoje é na ideia de um declínio dos Estados Unidos, uma fraqueza dos Estados Unidos. Então a ideia da Rússia é justamente mostrar que ela ainda tem um poder no leste europeu. Então ela enxerga os Estados Unidos numa decrescente, ou seja, numa fragilidade nesse momento da nova ordem mundial. Só que os Estados Unidos, ele é o principal país que faz parte da OTAN. Então a gente imagina aí Estados Unidos, França, Inglaterra, todos esses países do Ocidente que vão apoiar os Estados Unidos, que vão apoiar a Ucrânia, no caso, nessa defesa da Ucrânia. E a Rússia, ela está num momento, talvez nesse primeiro momento isolada, mas
a gente não pode esquecer de um aliado histórico da Rússia, que é a China. A China, muito embora não tenha se posicionado dizendo que condenava ou não a Rússia, se posicionou no momento de que nós chegaremos à paz do nosso modo, no modo da China. Então é preocupante esse momento, porque é um momento em que a China está em ascensão no mundo, até por conta do coronavírus, que a gente sabe, né? Toda essa problemática que a gente vem enfrentando já há 2 anos. Então a gente entende o quê? Esse momento de aliados, talvez a China se posicionando em algum momento a favor da Rússia, muito embora não tenha falado expressamente, então é algo perigoso. A ideia, Regiane, é que alguns países da OTAN e até do Conselho de Segurança da ONU, né, faça alguma espécie de bloqueio continental, alguma espécie de bloqueios econômicos, mas nós não podemos esquecer que a Rússia ela é um dos 3 maiores exportadores de petróleo. Então, sem dúvida, no primeiro impacto que nós vamos visualizar no mundo vai ser o aumento do barril de petróleo. Isso, sem dúvida, a gente já está enxergando, inclusive hoje a gente já enxergou esse impacto. Sim, isso respinga no resto do mundo também, né? No mundo todo. Obrigada, viu, pelas explicações. Realmente deu para entender o que está acontecendo no mundo neste momento. Um panorama resumido. Foi ótimo o nosso papo. Te esperamos aqui numa próxima oportunidade. Obrigada, viu, professora? Muito obrigada, Regiane. Obrigada, Leão. A gente te agradece. Ana Carolina Pascolati, que é professora de Direito Internacional da Damásio Educacional. Você faz contato através do @profacarolpascolati. @profacarolpascolati. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Obrigada. E vamos torcer para que as coisas se acalmem, né, gente? Para que a solução seja diplomática e não com armas e bombas.